sobre Páscoa, né? Hoje é dia de Páscoa. Eu conversei um pouco na sexta-feira com os adolescentes sobre a Páscoa, sobre a história da Páscoa, e eu pensava em algo, o que falar hoje sobre a Páscoa, né? É um momento para a gente que... Eu estava falando com o pastor Edson ontem. É um culto que, para mim, eu acho muito especial, né? É aquela coisa assim que você fala, meu Deus, é o culto de Páscoa. E aqui a gente vê na cultura americana também, é um culto muito especial. A gente tem esse tempo para lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós, né? E hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre esse sacrifício. Lucas 24, do versículo 1 ao 5, abre aí. Lucas 24, do 1 ao 5. Amém? Vamos ler? Diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Acontece que, perplexa a esse respeito, espareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Você pode dizer que ele vive? Ele vive. Aleluia! Hoje, então, eu quero falar com vocês sobre alguns benefícios que Jesus conquistou na cruz, para mim e para você. Amém? Ele conquistou o benefício para a gente naquela cruz. Amém? E a primeira coisa que eu vejo quando a gente lê a história da crucificação, que Jesus conquistou na cruz, ele conquistou a vitória sobre o pecado. Amém? Romanos 3, 23 ao 25 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, olha só, nós todos pecamos, nós todos somos pecadores. Por mais bonzinho que você acha que você é pecador, você vem de uma natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. Quando Adão e Eva, lá no jardim, eles pecaram, eles já condenaram a todos, né? A Bíblia fala que por um homem todos foram condenados, pela ação de um todos foram condenados. Então nós todos precisávamos de alguém para chegar neste lugar e falar assim, não, olha, eu vou tomar sobre mim essa conta. Eu falava com os adolescentes, é como se a gente tivesse ido num restaurante bem chique e chegou lá, a porção era pequena, né? Então vai, pede comida, e pede comida, e pede comida, e pede comida, porque para encher num restaurante chique tem que comer bastante, né? Tem que pedir bastante. E no final, chega a conta e você olha assim, você fala assim, meu Deus, $3.000. Jesus amado. E você está com aquela conta para ser paga. E chega alguém ali e fala assim, não, pode deixar que essa conta aqui eu pago. Foi isso que aconteceu. Jesus, ele pagou a conta por nós. O homem que não pecou, que não teve nenhum erro, que ele chega e fala assim, mas eu vou tomar os pecados de todos sobre mim e eu vou morrer naquela cruz para ser o sacrifício por esse pecado. Em vida, ele venceu o pecado porque ele não pecou e com sua morte ele venceu os nossos pecados. Ele venceu esse jugo que estava sobre nós. Ele nos dá a oportunidade de termos vida em sua morte. Hebreus 10, 12 diz assim, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. A Bíblia vai falar que o sacrifício de animais, ele não era suficiente para cobrir os pecados dos homens. A Bíblia fala que se fosse suficiente, não teria que sacrificar todo ano. Precisava de um sacrifício que seria suficiente para cobrir todos os pecados, para sempre.
para não precisar mais de um sacrifício. Jesus foi esse sacrifício. Jesus que nos livrou dessa morte que nós éramos destinados a ter. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E na cruz ele venceu. Amém? Jesus venceu o pecado. Olha só. E aí, em Isaías 53, 4, 6 diz assim: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e todas as dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha só, olha só. Sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele levou sobre ele a iniquidade de todos nós. Para que quando chegasse na hora de pagar a conta, aquela conta cara, pesada, a gente soubesse que tem alguém ali que já pagou essa conta por nós. Come tranquilo. Amém? O segundo benefício que a gente recebe com o sacrifício de Jesus na cruz é o acesso ao Pai. É o acesso ao Pai. Olha só, Mateus 27, 50 ao 51 diz assim: e Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Quando a gente vai falar sobre a necessidade desse sacrifício, a gente tem que voltar lá em Adão e Eva, né? O que acontece ali, o que foi que Adão e Eva perdeu quando eles pecaram no jardim? A Bíblia fala que em Gênesis que Deus ele descia ao jardim e ele tinha comunhão com Adão e Eva. Ele conversava com eles. Ali eles tinham um acesso à presença de Deus. Ali, a qualquer momento, eles podiam conversar com Deus, cara a cara, tete a tete. E eles tinham aquele acesso. Mas o que acontece quando Adão e Eva pecam? Eles perdem esse acesso a Deus. Porque o pecado nos separa de Deus. Então eles são separados ali de Deus e perdem esse acesso. Passa um tempo, né? Deus manda construir o templo, e eles criam um templo e eles colocam o véu ali separando o santo lugar dos santos, onde estava a presença de Deus. No Santo dos Santos, o único que podia entrar uma vez por ano era o sacerdote. E se ele tivesse em pecado, ele morria lá dentro. Olha só. Então, o povo já não tinha mais esse acesso à presença de Deus. O povo, eu e você, assim, a gente não teria o acesso à presença de Deus naquela época. A gente não conseguiria entrar na presença de Deus. Mas quando Jesus, ele morre ali na cruz, ele cria uma ponte, ele rasga o véu se rasga. Porque agora nós todos temos livre acesso à presença de Deus. Nós todos temos livre acesso à presença de Deus. Não precisamos mais de sacerdotes, não precisamos mais de um intermediário, porque nós podemos chegar à presença de Deus. Podemos acessar a presença de Deus. Olha só, João 14,6 diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a ponte que nos leva ao Pai. Ele é a ponte que nos conecta. Ele cobriu o abismo. Aquele abismo que havia entre o homem e Deus, ele falou: agora eu sou esse caminho. Você consegue atravessar e chegar à presença de Deus. Ele conquistou isso para mim e para você na cruz. O véu se rasgou. Agora nós temos acesso à presença de Deus. Amém? A terceira coisa que a gente vê que Jesus conquista na cruz, ele conquista a vitória sobre a morte. Mateus 28, 5, 6 diz assim: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Jesus venceu a morte e ressuscitou. Olha só, ele ressuscitou. Quando a gente para analisar as religiões, o nosso Salvador é o único que morreu e ressuscitou.
É o único que morreu e ressuscitou. Se você for procurar no túmulo de Maomé, você vai encontrar que ele está lá dentro, enterrado. Se você for procurar nas religiões budistas, os profetas deles, você vai ver que eles estão lá dentro enterrados. Mas Jesus, quando você chega no túmulo, né, pastor? Tem uma placa que fala assim, ele não está mais aqui. Oh, glória! Olha só, ele não está mais ali, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E por ele vencer a morte, ele nos dá a habilidade de também vencermos em vida com ele. Amém? Olha, Romanos 5,17 diz assim, se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinaremos em vida por meio de um só. Ele venceu a morte e ele nos dá a habilidade de reinar em vida com ele. A morte de Jesus e a ressurreição dele nos dá o dom da vida. A morte e a ressurreição de Jesus te dá o dom da vida. 1 Coríntios 15, de 55 a 57, diz assim, onde está a morte e a sua vitória? Onde está a morte e o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá vitória sobre a morte. Ele te dá vitória sobre a morte. A morte que nós deveríamos morrer, Ele te deu vitória sobre ela. Amém? E o mais gratificante de todos, o que é o presente para a gente. Jesus, Ele conquista a salvação para a gente, naquela cruz. Romanos 5, do 6 ao 9 diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo teu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pelo sangue de Jesus somos salvos da ira. Pelo sangue de Jesus já não vivemos mais em condenação. Pelo sangue de Jesus o preço já foi pago. E agora a gente não precisa mais viver em condenação. Ele nos dá a salvação. Ele nos dá a salvação. O sacrifício de Jesus te deu a salvação. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. E 17 vai dizer assim, olha, porque Deus não mandou o seu Filho para o mundo para que condenasse o mundo, mas para que salvasse por ele. Olha só, o sacrifício de Jesus não foi para chegar aqui e falar assim, eu sou melhor que você, você não tem o necessário, mas sim para te salvar. Sim, para nos salvar. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar o que Jesus fez por nós, porque achamos que não somos dignos. Achamos que, mas eu vivi uma vida que não foi tão legal, eu vivi uma vida que não sei, Deus, como que Deus vai me aceitar? Mas a Bíblia nos diz que Deus mandou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. Ele mandou para salvar. Não importa o tamanho do nosso pecado, não importa o que fizemos no passado, hoje Ele está aqui dizendo, eu quero te salvar, eu quero te dar uma vida eterna. O meu sacrifício foi por você. O meu sacrifício foi por você. Foi por você. Foi por mim. É difícil de vez em quando a gente aceitar, né? Como que Ele pode me amar tanto assim? Como Ele pode me amar tanto assim? Mas Ele te ama. Ele te ama. Não importa o que passou, Ele te ama. E o interessante é que depois que Jesus ressuscita e Ele vai aos discípulos, Mateus 28, 18, Jesus diz assim, Jesus aproximando-se deles falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a aguardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim do tempo. Olha só, Ele faz esse sacrifício, ele ganha, Ele conquista benefícios na cruz para mim e para você, e no final Ele fala assim, mas eu tenho uma missão para você. Vai pelo mundo e faça discípulos.
Olha só, não só Ele te salva, mas Ele te dá um propósito. Não só Ele te dá o dom da vida, mas Ele te dá um propósito para essa vida. Não só Ele te dá o acesso ao Pai, mas Ele te dá um propósito. Ele fala, leve esse acesso. Ensine outros, tragam outros. Nós temos um propósito, você tem um propósito. Você tem um propósito. Deus te ama. Deus te ama. E Ele tem um propósito para você. Ele tem um propósito para você. Glória a Deus. Queria convidar você a ficar de pé. Como eu disse, muitas vezes a gente não se acha digno do sacrifício. Muitas vezes a gente acha assim, não, Jesus morreu na cruz pelo meu irmão aqui do lado, mas não foi por mim. Eu não sou digno de receber isso. Mas não é pelo que eu posso, não é pelo que eu sou, mas sim pelo que Ele é e pelo amor que Ele tem por mim. Não é pelo seu passado, não é pelos erros que foram cometidos, mas sim pelo amor que Ele tem por você. Um amor perfeito. Um amor perfeito. Ele não veio para te julgar, mas sim para trazer salvação.